a este texto aqui. Que contexto é esse? Você sabe muito bem que o povo de Israel está em luta contra os filisteus neste momento. Eles estão numa guerra muito séria, travando uma guerra, só que ainda não se iniciou a batalha. Está cada um no seu campo, olhando, pensando nas estratégias necessárias. Saul está de um lado, os filisteus do outro, e se levanta um grande guerreiro por nome Golias, 3 metros de altura, com a sua armadura pesadérrima, né? Com a sua espada, o seu escudo, e levantando a sua voz agora, dizendo: tem algum guerreiro que possa lutar contra mim? Será que existe alguém aí de coragem para lutar contra mim? Vamos poupar dezenas de vidas e vamos só nós dois aqui num grande embate, numa grande luta, numa grande batalha. E é interessante que nesse momento em que Golias está se levantando, já há 40 dias se levantando, e perguntando se tem alguém de coragem, ninguém se prontifica, Davi ouve essa voz. Davi ouve essa voz. Então Davi, ele não ouve apenas a voz de Golias, mas Davi, ele está atento a todas as vozes que estão ecoando à sua volta e no seu próprio coração. E eu gostaria de dizer para você que é muito pertinente esse tema. O pastor Jeremias, a pastora Ilse propôs ao coração para falar sobre como ouvirmos a voz de Deus, porque o êxito na nossa vida espiritual, o êxito ou o fracasso na nossa vida espiritual, ele é determinado pela resposta que você dá às vozes que estão à sua volta. Essa é a verdade. O seu casamento, o fracasso ou êxito dentro do seu casamento, dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho, vai ser determinado pela voz que você está acreditando. As vozes não param, não ficam em silêncio. Então, o êxito ou o fracasso será determinado por quê? Por que causa? Pela voz que você está escutando e acreditando. Veja o versículo de número 11 e o versículo de número 16. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles estão ouvindo a voz de Golias agora, né, os desafiando, e eles estão com medo. Olha só o que está havendo no coração deles. Ouvindo uma voz externa e sentindo muito medo. Perceba o versículo de número 16, olha lá. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. São 40 dias de medo, são 40 dias de vozes, ou da voz do filisteu, que gera um temor, um medo, um pânico no coração. E talvez eu esteja falando com você agora, né, irmão, né, querida irmã? Talvez você esteja ouvindo algumas vozes, está mais tremendo de medo do que propriamente com confiança. Porque o inimigo sabe como intimidar a nossa vida. O inimigo sabe o que falar para te paralisar. E a Bíblia, ela não faz menção de outras batalhas que Golias tem enfrentado, apesar de dizer que ele é guerreiro desde a sua mocidade. Mas uma coisa é certa, a voz do Golias, o seu tamanho, colocou medo em todo um exército de Israel. Colocou medo diante daqueles soldados todos. Mas Davi, para conseguir vencer o Golias, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Não as vozes externas, que nós vamos conversar daqui a pouco. Não as vozes interiores e as vozes exteriores, que estão agora oprimindo o seu coração. Ele decide por ouvir a voz de Deus. Sabe por que você está aqui ligado com a gente? Porque você decidiu ouvir a voz de Deus. Que bom! O êxito na sua vida, em qualquer área da sua vida, está determinada por você querer e acreditar na voz de Deus. Isso eu vou bater nessa tecla sempre. Certa feita perguntaram ao pastor Yong Cho, lá da Coreia do Sul, do pastor da maior igreja evangélica do mundo. Perguntaram para ele, né, alguns jornalistas, disseram assim: pastor, o que determinou o êxito na sua vida pessoal, no seu ministério, um ministério de tanto fruto, né? Televisão, canal de televisão, de rádio, e tanta estrutura assistindo tantas pessoas, crianças, velhos. O êxito no seu ministério foi determinado pelo quê? Ele diz: foi determinado por eu ouvir a voz de Deus e obedecer. Só isso. A única coisa que eu fiz na minha vida
foi ouvir a voz de Deus e obedecer. Não tem segredo, meu irmão. Não tem um pulo do gato, né? Alguns dizem assim, pastor, eu preciso da fórmula. Pastor, eu preciso da chave. Pastor, eu preciso do código. O código não tem outro, meu irmão. É ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas tão importante quanto você aprender a ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, ela se faz ouvir dentro do nosso espírito, porque Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele fala onde? No nosso espírito. Então eu particularmente nunca ouvi a voz de Deus de forma audível, mas eu ouvi muitas vezes a voz de Deus ecoando dentro do meu peito, dentro do meu coração, dentro do meu espírito, porque Deus é espírito, ele fala assim conosco. E eu sei que tem horas que nós queremos ouvir a voz de Deus pelos sentidos que nós temos da realidade, né? Às vezes queremos ouvir a voz de Deus de forma audível, queremos ver alguma coisa, temos algum tipo de visão dentro da nossa realidade, queremos que anjos rompam a dimensão espiritual e entrem aqui na dimensão física nossa, para a gente crer de verdade. Irmão, nós não somos daqueles que acreditam por causa da nossa vista, mas nós acreditamos por causa da nossa fé. Então, os 5 sentidos que nos colocam em contato com a nossa realidade aqui é muito importante, mas não fala tudo. O Senhor é espírito. Importa que aqueles que adorem a Deus adorem em espírito e em verdade. Então não é apenas com os nossos sentidos, mas é com o nosso coração, com a nossa mente e principalmente com o nosso espírito, onde Deus faz ecoar a voz dele. Você precisa ser sensível à voz de Deus. Você precisa aprender a ter discernimento da voz de Deus. Mas eu gostaria de dar ênfase a algo muito importante nesta hora, que tão importante quanto você aprender a ouvir a voz de Deus, é você abafar as outras vozes, as vozes exteriores e as vozes interiores. E que tipo de voz que Davi precisou abafar ali para poder se encher de coragem, ouvir a voz de Deus e ir para o embate contra Golias? Que tipo de voz? Atenta para isso. Perceba o versículo de número 28, olha que interessante. O verso 28 diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui na batalha? Por que você veio aqui, Davi, para a batalha? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha a voz que Davi tem que ouvir quando ele vai entregar comida para os seus irmãos. Ele ouve do seu irmão mais velho, uma referência para ele, um soldado de Israel. Ele ouve: o que você veio fazer aqui, Davi? Eu conheço o seu coração. Quem você deixou aquelas ovelhas? Você é um pastorzinho de nada. Volta lá para as suas ovelhinhas lá e deixa homens de verdade resolver o problema, resolver a questão. E é interessante que esta voz, a voz da rejeição, a voz da humilhação, ela sempre quer nos oprimir. Então ela sempre quer sucumbir à voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para quê? Para que nós nos sintamos diminuídos, para que a nossa autoestima esteja cada vez mais baixa, para que nós nos sintamos tão pequenos, tão gafanhotos, que a gente fala: é melhor ficar na cama, dormindo, deitado, é melhor eu fugir dos embates da vida, é melhor eu deixar quieto esse negócio. Para que orar? Para que se consagrar? Para que levantar da cama e ir para o trabalho? Para que acordar cedo? Para que trabalhar até tarde? Para que continuar investindo meu tempo, minha energia, meu dinheiro, os meus recursos nisto? Se parece que eu não desenvolvo, eu não produzo, eu não saio do lugar, parece um caminhão patinando na lama, não saio do lugar. E as vozes exteriores começam a dizer: quem é você? Você não é nada, você não consegue absolutamente nada, você é um deficiente, você é um debilitado na fé, você não é tão espiritual como aquele outro, como aquela outra, não, você não é tão inteligente como as pessoas à sua volta. E aí você vai se sentindo minado, seu coração vai ficando apequenado, você vai se sentindo tão menosprezado, porque está dando ouvidos à voz da rejeição. E qual é a postura de Davi a esta voz? A voz da rejeição, a voz do seu irmão mais velho, que é uma referência para ele. Eu acho tão interessante. Olha o versículo de número 29, que é a resposta de Davi para Eliabe. Ele diz assim: o que eu fiz agora? Porventura
Não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tomou a responder conforme as primeiras palavras. Ele deixou de lado, ele abandonou o seu irmão mais velho, ele não quis discutir e entrar em embate contra Eliabe, ele simplesmente o deixa. A voz de Deus, ela nunca vem contra a sua palavra, as sagradas escrituras. A voz de Deus sempre vem em consonância com as escrituras sagradas. Ela nunca vem contradizendo a Bíblia Sagrada. Este é um critério bastante importante. Então, quando você ouve a voz do inimigo dizendo você não é, você não pode, você não tem, opa, está contradizendo a palavra, porque a palavra diz que eu sou mais que vencedor. A palavra diz que eu não sou apenas um servo, eu sou filho de Deus. A voz do inimigo vem trazer condenação para você, mas a voz de Deus vem trazer afirmação para a tua vida. A voz do inimigo, ela traz confusão, mas a voz de Deus, ela traz direção. A voz do inimigo, ela vai te chamar de escravo, vai te chamar de perdedor, vai te chamar de um derrotado, um loser, não é? Mas a voz de Deus não. A voz de Deus te chama de filho, te coloca no colo e diz, sou eu quem vou te sustentar. O inimigo vai querer falar do seu passado, mas Deus quer falar acerca do seu futuro. Eu tenho algo poderoso para a tua vida. A voz de Deus, hoje, agora, nesta manhã, ela está declarando a bênção e a vitória sobre a tua vida. Ela está dizendo que as vozes de rejeição não vão te paralisar. Ignore as vozes de rejeição, as vozes que te rechaçam, as vozes que te deixam para baixo. Se afaste dessas vozes, dessas pessoas que estão minando com a sua saúde emocional e diga, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. E é isso aí, deixa no seu comentário agora, deixa eu ver se tem pessoas aqui que estão entendendo a voz de Deus para a sua vida nesta hora. Compartilhe este texto, compartilhe esta palavra nesse momento, irmã Eunice, Luzinete, Amauri, Lindaura, Antonage. Em nome de Jesus, Larissa, Rosimara, compartilhe essa palavra agora. E diga, comente agora, em nome de Jesus, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu rejeito as vozes que tentam me humilhar. E eu tomo posse da voz de afirmação do meu Pai de amor. É isso que Davi está tomando posse, da voz de afirmação. Você consegue. Davi, não se sujeite a este Golias, a este homem. Que outro tipo de voz que quer nos minar e nós precisamos abafar? Perceba o versículo 28. O próprio Eliabe, ele diz no versículo 28, né? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Essas são o quê? Vozes de julgamento, vozes de acusação. Você tem recebido acusação na sua vida? Julgamento, uma sentença, aliás, uma condenação. Tem gente que já nos julga, nos sentencia e nos condena sem conhecer o nosso coração e acha que conhece o nosso coração, né? Dizendo, eu bem sei do teu coração, Davi. Eu conheço a tua maldade. Que maldade tem Davi? Pelo contrário, Deus era com Davi. Deus estava com aquele pastorzinho de ovelhas ali naquele lugar, naquele campo de batalha. O Espírito Santo de Deus está movendo a voz dele, está fazendo ecoar a voz dele dentro do coração de Davi. Para quê? Para despertar Davi para a batalha, para a luta. Mas o Eliabe não. O Eliabe quer julgá-lo. O Eliabe está dizendo, eu bem conheço a tua presunção. Viam ele apenas como um pastor de ovelhas pequeno, alguém não merecedor. Eu não sei se a sua família tem feito isso com você. Às vezes isso vem de vozes tão perto da gente. Às vezes a nossa própria esposa, o nosso próprio marido, nossos próprios filhos. Pastor, não me incomoda as vozes de julgamento de pessoas distantes de mim? Eu acho que não. Mas de pessoas perto de mim, isso me corrói a alma. São amigos que me julgam mal, são parentes que me distratam, que me julgam dessa forma. Irmão, se você não aprender a ignorar estas vozes e se afastar destas vozes e olhar para dentro do seu coração e no Espírito ouvir o Espírito de Deus, meu irmão, você vai ser derrotado. Você precisa se despertar. Voz de comparação é uma voz que tende a estar sendo ecoado aos seus ouvidos. Perceba o versículo de número 38, olha lá, o versículo de número 38.
E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Por quê? Porque Davi ficou incomodado, chegou para Saul, o rei, e disse: eu vou lutar contra esse incircunciso. Eu vou lutar contra Golias. Saul, Deus me deu vitória contra leões, contra ursos, deixa que eu vou. Saul acreditou nele, isso é muito bom. Mas Saul acreditou daquele jeito, dando jeitinhos, né? E disse assim: tudo bem que você ouviu a voz de Deus, me parece que eu estou ouvindo a voz de Deus, que você é o homem bom para lutar contra Golias. Mas vamos fazer o seguinte: sem a minha armadura você não vai vencer. Sem os meus recursos, Davi, você não vai vencer. Né? Esta é a voz da comparação, dizendo: olha lá, Saul vestiu a Davi, verso 38, das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E tirou Davi aquilo de sobre si. Ei, eu não consigo lutar com as armas dos outros. Não adianta, essa voz estar dizendo: ei, sem os meus recursos, sem a minha ajuda, sem a minha força, você não consegue. Sem a minha sabedoria do seu lado, você não vai. Você já ouviu esse tipo de voz? Você sem mim não é nada. Já ouviu algum tipo de conversa como essa? E você vai analisando, tem gente que absorve isso. E fica pensando: é verdade, sem ele eu não consigo, sem ela eu não vou, sem aquela igreja eu não posso, sem aquele pastor eu não suporto isso aqui, sem o meu marido dizendo que eu tenho que fazer ou não, ou sem a minha esposa, não, eu não consigo, sozinho eu não consigo. E aí você vai se comparando, vai se diminuindo, vai sentindo que é nada, vai se sentindo cada vez mais distante daquilo que Deus planejou para você. Davi disse: não é com os recursos de Saul, não é com a ajuda de Saul, o que eu preciso não é das armaduras dos outros, ou das armas dos outros, o que eu preciso é das armas de Deus. O que eu preciso é ouvir o Senhor. O que Deus tem para mim? O que é que Deus plantou no meu coração? O que o Espírito Santo está me fazendo discernir para esse tempo, para esse momento? O que o Espírito Santo de Deus está me fazendo enxergar nesta hora? É nessa voz, é nessa direção que Ele está me mandando que eu vou. Aleluia, glória a Deus por isso. O que Deus está falando com você, meu irmão? Nesse tempo de crise, de pandemia, de dificuldade. Não, Deus está ministrando algo à tua vida. Eu sei disso. Deus está fazendo ecoar a voz dele no teu espírito. Eu sei disso. Mas você tem conseguido abafar as outras vozes? Você tem conseguido fazer com que a voz de Deus seja o mais alto na tua interioridade, a ponto de te fazer pegar 5 pedrinhas no ribeiro, pegar o alforje, pegar a funda e correr em direção ao Golias da sua vida, ao gigante que vem contra você? Se você não tem conseguido fazer isso, é porque tem dado lugar e ouvidos a outras vozes. A voz que vem da nossa alma. Eu falei de vozes exteriores, mas existem vozes interiores, vozes do coração. O Salmo 142, ele fala disso. Quando Davi ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Tem alma que está perturbada e atrapalha as nossas decisões. Almas perturbadas atrapalham decisões, atrapalham de ouvir a voz diretiva, direcionadora do Espírito Santo de Deus. Porque se você não estiver bem, o inimigo sabe disso. Se o seu coração estiver afetado, se a sua alma estiver encarcerada, você não vai conseguir vencer os desafios da sua vida. As nossas vitórias ou as nossas derrotas serão muitas vezes determinadas não pelas circunstâncias, não por aquilo que está ao nosso redor, mas pelo estado da nossa alma. Como está o seu coração esta manhã? Como está o seu coração esta manhã? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é que nos faz ir para lugares nobres, altos. É a voz de Deus que despedaça todo o jugo. É a voz de Deus que quebra o carro, o arco, a flecha, queima carros no fogo. É a voz de Deus que se levanta hoje e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações.
Aleluia. Versículo 2 do Salmo 29. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. E diz o verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Quando ouvimos a voz de Deus, a única resposta é agradecemos, é glória a Deus, porque o Senhor tem feito a sua voz nos dirigir os passos e a decidir o que precisamos decidir. Esta é minha